dias, para poder, quem não quiser fazer a anotação agora, pode ficar à vontade para assistir depois, e aí compartilhar também com quem se interessa pelo assunto e não pôde ver. Então, as pessoas que estavam querendo entrar e não conseguiram, a gente manda depois a gravação, tá? Então, eu vou falar aqui sobre algumas tendências pontuais que gravitam em torno da geração Z, que fazem parte aí de uma macro, né, palestra que vai acontecer em breve, que aborda todos os pontos relevantes dessa geração, com o intuito de conectar pessoas, empresas, negócios com essa geração, né? Tipo, para entender como que as mudanças comportamentais da geração Z interferem aí nos negócios. E uma coisa que eu queria falar é que toda a informação que eu estou colocando aqui, né, expondo, não é uma verdade absoluta e sim um modelo a ser hackeado. Então, fica aí a critério de vocês depois para seguir essa pesquisa. Eu vou começar apresentando o que o Born Lab faz. A princípio, a gente é um laboratório que se dedica à pesquisa de tendências e insights, presta consultorias personalizadas para ajudar as empresas a se manterem à frente das mudanças e das tendências, e um dos nossos braços é voltado para a análise comportamental da geração Z, seu estilo de vida e as influências futuras. Muitas empresas tentam entender, né, o comportamento da geração Z e a gente está aqui para ajudá-los. Eu conto com o apoio de um petit comitê, né, de colaboradores da geração Z que me mantêm aí em conexão com o universo deles, me ajudam a entender a cabecinha dos eles adópteros e as formas de consumo, né? Então, tudo isso gera um arsenal maravilhoso para entender o que esses novos consumidores querem e o que o mercado está oferecendo e o que está fora de contexto na atualidade. O que a gente faz, né? A gente trabalha fazendo relatórios e apresentações sobre o universo das tendências e como elas impactam negócios e setores. A gente faz a consultoria estratégica para ajudar o cliente a implementar as tendências diante do mercado, ou ajudar a desenvolver novas estratégias, ou até mesmo alinhar estratégias que ele já tinha ali planejado com as tendências apresentadas. E o Trend Tour, que é mais ou menos uma espécie de pesquisa de campo, que a gente analisa tendências comportamentais emergentes presentes na sociedade, através de caminhadas pela cidade, e também mentorias, treinamentos e workshops. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andrea Pinto, fundadora do Born Lab. Eu sempre fui apaixonada pelo universo das tendências e pelo comportamento jovem. Hoje eu atuo ajudando as empresas a entenderem esse universo das tendências, o estilo de vida dos consumidores, a compreenderem como as tendências emergentes podem se alinhar com as expectativas que eles têm no mercado. Como ex-publicitária, marqueteira e co-hunter, eu estou sempre atrás de novo, de novas tendências, de novas oportunidades, de tudo que ressoe com a necessidade e desejos futuros dos meus clientes e, por que não, meus desejos também, né? Então, o que a gente vai ver hoje aqui passou por uma curadoria de reportes, uma escuta social ativa, um monitoramento das mídias sociais e uma análise dos sinais de tendência a ter compilado observado. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre saúde mental e beleza cíclica, as novas definições de questão de beleza e o impacto positivo da geração Z na indústria da beleza. Muitas pessoas, muitas empresas perguntam por que a geração Z importa, quando, na verdade, eu acredito que a pergunta deve ser feita de uma outra forma. Seria como e por que a geração Z é diferente. Um dos aspectos mais relevantes dessa geração é que eles são o grupo mais diverso de toda a história. Então, olhando para essas porcentagens, vocês podem pensar, mas 5% a mais que a geração anterior, os millennials nem é tanto assim, né? Porém, se a gente for parar para pensar que esses 5% representam milhões e milhões de pessoas a mais, e que isso hoje é representado aí por uma geração diversificada, tanto em termos de raça, etnia, identidade de gênero, sexualidade e outros tantos caminhos, é bastante representativo. Então, eles estão amadurecendo um ambiente onde as representações de pessoas tradicionalmente marginalizadas estão se expandindo. O tipping point dessa geração, como eu falei anteriormente, é a diversidade, porque eles são a primeira geração que majoritariamente é composta por pessoas de cor e multiculturas. Então, essa diversidade impacta em tudo que eles veem, que eles procuram, que eles desejam, que eles consomem. Esse 5% a mais
impactam na forma que eles apoiam, no que eles esperam, no que eles exigem das marcas, da mídia, do entretenimento, das demandas de mercado, das preferências e por aí vai. Então, alguns dos pontos-chave dos sinais monitorados, né? A ascensão das selfies não editadas, postadas nas redes sociais, evidencia alguns traços fundamentais da geração Z, como autenticidade, autoaceitação, o real. Essa tendência, ela aparece nos movimentos positivos, como o body positive, acne positive, go with your flow, ou até mesmo no surgimento de aplicativos como o Be Real. Tudo isso representa uma reação contra a beleza irrealista, frequentemente retratada na publicidade e nas redes sociais. Os adolescentes de hoje, eles não têm medo de revelar suas imperfeições, questões e preocupações. Os jovens dessa geração, eles estão buscando influenciadores e personalidades que não tenham sido corrompidos, que mostrem suas vidas vulneráveis e reais. Como um exemplo de estudo de caso, eu vou falar sobre a cantora artista, a Billie Eilish, que ela não é nem uma estrela do pop, nem uma estrela do rock, mas ela tem toda a ferocidade de um ícone punk. Para o Gen Z, ela é real e os fãs dela idolatram ela de tal maneira, justamente por causa da sua vulnerabilidade. E foi essa vulnerabilidade dela que acabou fazendo com que ela se tornasse até um pouco mais popular entre esses jovens, né? Essa importância da vulnerabilidade dela fez a Calvin Klein chamar ela para fazer uma campanha My Calvin, onde ali ela compartilhou sua história, suas alegrias, suas angústias, trazendo ainda mais autenticidade para sua imagem pessoal. Aqui a gente vê alguns dos valores importantes dessa geração. Então, a questão da diversidade, da inclusão, da imperfeição, em relação com as marcas, eles estão ali muito de olho no que as marcas estão falando, nas narrativas. Eles estão preocupados, sim, com essa questão de justiça social. Eles têm um senso de comunidade muito forte e de ativismo, mesmo que isso seja só no universo online. E eles têm essa questão do gênero fluido, né, do agênero, da sexualidade muito mais fluida do que antigamente. Então, nossa primeira tendência é o Mental Health Youth. De acordo com um estudo que foi realizado por uma agência de publicidade aqui no Brasil, do qual eu fiz parte, uma empresa de cosméticos, 1 entre 4 jovens entrevistados da geração Z relatou se sentir emocionalmente desgastado. Então, a geração Z, ela vem sendo chamada como a geração mais depressiva, né? Eles enfrentam aí um estresse crônico do uso da tecnologia, da escola, da política, do mercado de trabalho, das finanças pessoais, e tudo isso somado à experiência que foi o isolamento social. Então, as incertezas do isolamento, a solidão. Essa classificação como a geração mais depressiva faz com que a preocupação sobre o tema de saúde mental cresça. Preocupados com esse tema e com a saúde em geral, eles começaram a avaliar suas emoções, pois para eles a parte mais essencial do bem-estar hoje é a questão de saúde mental. Então, com base nisso, a beleza se torna algo que é importante dentro do quesito de saúde mental, mas ela é redefinida de uma forma diferente. Então, a beleza vai além da aparência física, né? Ela está interligada entre sentir-se bem e bonita. Dentro desse guarda-chuva, vamos dizer assim, a gente tem a beleza sensorial, que é uma tendência emergente, é uma nova onda de bem-estar centrada em produtos de beleza que evocam emoções de bem-estar. Esse novo tipo de beleza, ele se traduz em aromas terapêuticos que ajudam a dormir, em cremes do corpo que te levem a um estado meditativo ou de relaxamento mental. A gente, por exemplo, tem essa consciência que o olfato ele está fortemente, por exemplo, conectado com a memória. O espaço físico pode servir para reprimir emoções negativas, de dor e tudo mais. Então, para evocar esse sentimento de beleza sensorial, se apela os 5 sentidos, trabalhando os 5 sentidos em conjunto em um único produto, levando assim o emocional a mudar quando você está interagindo com aquele produto. Uma agência criativa desenvolveu uma coleção de sabonetes que vai além do comum, aprimorando a experiência holística do consumidor junto com a tecnologia. A Info Appropriate é uma linha feita com óleos essenciais, fragrâncias orgânicas e formatos geométricos que trabalham com os sentidos. Então, aqui nas fotos vocês podem ver, tem um sabonete que é redondo para a pessoa aproveitar essa parte do visual,
uns cones para você limpar a orelha, o nariz, enfim, eles brincaram aí com seus formatos para trazer essa parte sensorial na hora que você usa, né, utiliza os produtos. Então, a indústria da beleza, ela está investindo pesado em produtos multissensoriais que possam ajudar a reverter uma série de novos problemas dos consumidores, como, por exemplo, a dificuldade de pegar no sono por causa do celular, disfonia da imagem e a solidão online, né? Então, a gente está aqui vivendo um momento que a gente precisa unir o sensorial do mundo da beleza à tecnologia para poder ajudar mais pessoas, né? Então, o futuro da beleza e do bem-estar, ele está aí com foco na exploração dos benefícios medicinais das fragrâncias. As marcas de beleza e de bem-estar, elas estão unidas para explorar a neurociência e entender como o perfume pode ajudar nos problemas de saúde mental enfrentados pela geração Z. No futuro, as marcas se concentrarão em como equilibrar a neurociência e as tendências das mídias sociais para atingir a geração Z. A beleza do sono, né? Então, a gente tem visto assim, a geração Z investindo muito mais tempo na sua rotina de dormir do que qualquer outra faixa etária. Uma média aí de 45 minutos gastos em tarefas que incluem desde ouvir música, escovar os dentes, cuidar da pele. Então, a gente está testemunhando um número crescente de consumidores priorizando o sono como uma parte importante do seu bem-estar, assim como a alimentação também. E esse tempo de inatividade, de desligamento, ele precisa ser melhor aproveitado. Então, o mercado do sono tem uma previsão de crescimento de aproximadamente até 73% até 2027, atingindo aí um ápice financeiro, vamos dizer, por volta de 2030, tudo isso impulsionado pela tecnologia, que conforme vai avançando, provoca o crescimento do mercado e a ciência que ajudará no desenvolvimento de novos produtos. Aí aqui eu faço um parênteses, né? A pandemia mostrou para a gente que a ciência vai nos salvar e isso coloca a indústria da beleza à beira de tempos realmente inovadores, principalmente se ela tiver aí uma rapidez para tirar vantagem da tecnologia, né, a seu favor. Então, como a geração Z está mais aberta, engajada nas conversas em torno de saúde mental, produtos que ajudem aí nesse tema, a lidar com ansiedade, insônia, todos esses tipos de produtos vão ser muito bem-vindos, né? O mercado de Sleep Pillow, por exemplo, é um outro segmento crescente, já que os consumidores dessa geração se sentem estressados e procuram por produtos que os auxiliem a ter uma boa noite de sono. Então, seja sérums, máscara para pele, bumps, óleos essenciais, ou qualquer outro produto de mesa de cabeceira que tenha a promessa de ajudá-lo a pegar no sono, né? Então, o highlight do momento são os elementos de aromatização, como os sprays, que crescem em popularidade juntamente com difusores, velas, entre outros. Tudo isso que cria uma experiência olfativa nos quartos, assim como os produtos de skincare que ajudem a dormir bem, dos mais simples até os que tenham inovações, como, por exemplo, a substância ativa do CBD na sua composição. Outro tema sinergeticamente interconectado é a beleza psicológica. A natureza estressante da vida moderna está levando a geração Z a buscar experiências de bem-estar meditativo e produtos que possam ajudá-los a relaxar. À medida que a meditação se torna uma prática mais comum entre os indivíduos da geração Z, as empresas estão aproveitando essa tendência e incorporando elementos meditativos em seus produtos e serviços. Então, todo tipo de ritual que ajude a desacelerar, a reduzir a ansiedade, a dar um passo atrás para cuidar de si, estão se tornando bastante populares. As marcas de beleza têm investido bastante nisso, e um exemplo é a Strandberg, que agregou aos seus produtos um guia de meditação para cuidados com a pele de 6 minutos, que incluem exercícios respiratórios e sugestões para que o consumidor possa experimentar um bem-estar emocional enquanto utiliza o produto. Um outro exemplo é um salão de beleza de uma rede internacional que está oferecendo uma serviço de manicure. Então, permite que os clientes relaxem na corrente e os corpos enquanto estão ali recebendo cuidados estéticos, né? Ciente de que os problemas psicológicos afetam a pele dessa geração de consumidores, uma disciplina emergente agora combina a dermatologia, a psicologia e a psiquiatria. Ela vem ganhando bastante espaço e é chamada de psicodermatologia, que fornece aí uma abordagem holística para os cuidados da pele. Um estudo realizado pelo Instituto de Dermatologia BMC
aponta que 30% dos problemas dermatológicos dos adolescentes são decorrentes de problemas psicológicos, e é por isso que as marcas precisam estar aí mais preocupadas e atentas a essa psicologia dermatológica, para realmente entender as demandas dessa geração de clientes. Né? Do entretenimento, à moda, à beleza, as indústrias estão mudando para serem mais inclusivas, e o último setor a evoluir, por mais que pareça até um pouco paradoxo, foi o cuidado com os períodos menstruais. Então, para uma geração que é tão diversa e tão aberta, óbvio que a menstruação não é um tabu, eles conversam bastante sobre os períodos menstruais de uma forma muito clara. E em um estudo realizado por uma marca de foto menstrual, 7 em cada 10 adolescentes participantes contaram que tiveram dúvidas sobre menstruação que nunca foram respondidas e relatam que na escola eles aprendem mais sobre o corpo dos anfíbios do que sobre o corpo feminino. Então, as marcas de beleza e cuidados com menstruação, elas podem conectar-se com essas consumidoras, criando serviços voltados para as usuárias iniciantes. Um exemplo é a Cala, uma marca americana, que ela está mudando a forma como eles falam sobre menstruação. Eles lançaram uma campanha chamada The Holy Bloody Truth, que tem como objetivo dar voz às pessoas trans, que menstruam, e mover a indústria para além das histórias singulares sobre o período menstrual e sobre quem o tem. Então, é hora de reconhecer que não apenas as mulheres cisgêneros menstruam. Aqui no Brasil, a Pens, né, além das calcinhas absorventes, também lançou ali uma linha de cuecas absorventes, justamente pensando aí nesse público, né? Segundo um reporte sobre o futuro do People Care, de uma agência de previsão de tendências para fintech e saúde das mulheres marginalizadas, chamada Ultraviolet Futures, prevê que o autocuidado e o cuidado com o ciclo menstrual continuará ganhando força no setor de bem-estar, porém definindo um lugar muito mais leve e divertido. Então, a ideia de bem-estar cíclico enfatiza que as marcas de beleza que elas precisam compreender melhor como funcionam os hormônios e como eles afetam a pele desses adolescentes. Então, essa é uma oportunidade para as marcas ajudarem os jovens a entenderem e processarem melhor os seus diferentes momentos. Né? Então, muitas marcas estão avançando na narrativa em torno de períodos menstruais, incluindo aí uma gama mais ampla de experiências. Nos Estados Unidos, a Bloom, que é uma marca líder de cuidados com a puberdade, criou um kit de iniciação voltado para a primeira menstruação, que inclui produtos, cartões educacionais para ajudar os pais também a se envolverem e abordarem os temas relacionados à puberdade. O campo da cronobiologia, que respeita ao ritmo circadiano do corpo, traz a questão de colocar a pele de volta no ritmo certo. Então, a ideia central é adaptar os cuidados de pele de acordo com a fase da menstruação. Pensando nisso, uma marca francesa chamada Typology Woman, ela apresenta uma linha de 4 sérum que combinam com as necessidades complexas dos ciclos menstruais. Cada sérum foi projetado para uma semana do ciclo hormonal. A ideia central é equilibrar os problemas de alteração hormonal e manter a pele hidratada e saudável durante todo o ciclo. Outro sinal dessa tendência são os apps de rastreio do ciclo menstrual que reconhecem os estados físicos e mentais dos usuários que vão mudando ao longo do mês de acordo com a fase do ciclo. O Flui é usado por milhões de usuários e ele tem como a categoria mais acessada justamente a mudança na textura da pele. Em 2021, eles fizeram uma parceria com a L'Oréal justamente para oferecer produtos de skincare mais assertivos. Esses apps de cronobiologia estão ganhando espaço e popularidade nesse setor. A Gen Z, ela vê a beleza como uma forma de expressão, além da funcionalidade e do propósito, né? Então, assim, a gente sabe que os jovens sempre gostaram de testar diferentes possibilidades ao usar em maquiagem, mas os adolescentes e pré-adolescentes de hoje estão tendo uma cultura de beleza ainda mais experimental por meio até das redes sociais. Então, as preferências de produto dessa geração mostram que eles estão mais interessados em brincar com a sua aparência do que alterá-la. A geração Z, ela não tem medo de se jogar, seja na trends ou nos experimentos, e tudo isso se resume a uma única coisa: expressar o seu verdadeiro eu. Por isso que as marcas de beleza realmente precisam se basear na opinião da Gen Z, porque hoje ela tem aí uma voz auto-amplificada graças às redes sociais,
E se as marcas de beleza quiserem ter os consumidores dessa geração, eles precisam prestar bastante atenção no que eles andam falando por aí. A beleza, ela se funde com a exploração e o jogo de identidade, elevando a maquiagem a um ato de autoafirmação. A beleza, ela está se movendo de ser somente uma expressão visual agradável para algo que comunica crenças, sentimentos ou pontos de vista pessoais. Para a geração Z, a maquiagem é um reflexo das mudanças dos estados emocionais que abre uma porta para a infinidade de identidade, né? Então, uma confirmação disso é um estudo do Pinterest de 2022, que mostra que a Gen Z tem 20% a mais de chances do que qualquer outra geração de experimentar novos produtos, para verificar se eles vão gostar ou não e se vale a pena abandonar as marcas ou os produtos atuais de uso. Essa galera, nesse quesito, não são consumidores fiéis e é muito difícil para as marcas captar a atenção deles. Hoje em dia, o TikTok é o maior canal para a geração Z se inteirar sobre inovações, novos produtos, novas marcas, para fazerem aí suas descobertas, né? Aí um parênteses aqui no quesito de marcas e comunidade jovem. Em 2018, a Shiseido lançou uma linha de maquiagem que foi desenvolvida em conjunto com as meninas do ensino médio no Japão, por elas estarem mais conectadas aí com a cultura pop, né? Essa linha ganhou embalagens micro, tipo chip, que permitiam que as jovens experimentassem novas cores, novos produtos de forma mais prática. Então, hoje em dia, os jovens eles estão muito mais livres, né, para construir sua própria identidade, em vez daquela que foi prescrita pela sociedade. Os consumidores eles esperam liberdade para expressar sua verdadeira identidade, livre de restrições, e a maquiagem tem sido um suporte para isso. Essa forma de expressão de personalidade atual, de experimentação da fluidez, de estilos e cores, é referência básica da geração Z. Então, vide aí a série Euforia, que foi febre mundo afora. Aí a gente tem aqui também, né, essa questão da maquiagem identitária, porque embora a indústria da beleza tenha melhorado bastante, né, a representação de mais tons e texturas de pele, adolescentes representam uma geração mais diversificada em termos faciais e étnicos, como eu disse anteriormente, porém, em uma população cada vez mais diversificada, os jovens de origem mista, eles enfrentam dificuldade ao definirem aí a sua identidade. A adolescência é uma época em que os consumidores devem explorar e celebrar sua identidade, então as marcas de cosméticos têm aí uma oportunidade de representar diversas culturas, né, trazer a diversidade para os consumidores e darem espaço para eles se conectarem à sua identidade, à sua cultura ou à comunidade que eles pertencem de uma maneira mais profunda. Embora não seja uma marca especificamente para adolescentes, a CUF, ela celebra meninas e mulheres de origem sul-asiática, desafiando aí um pouco os padrões de visões eurocêntricas, né? Então, a marca utiliza as modelos dessa etnia, testa os produtos nos tons de pele dessa comunidade. Só aqui fazendo uma volta para trás, se a gente for lembrar, a Fenty Beauty da Rihanna foi a primeira marca a expandir a paleta de cores de base. Hoje ela tem, no total, 50 cores que agrega em raças e etnias. Então, a maquiagem para eles é um jogo, é uma brincadeira feita por diversão ou por necessidade. Segundo dados do Google Research, as pesquisas relacionadas à maquiagem elas tiveram um aumento de mais de 30% desde o início da pandemia. E esse ano é esperado um crescimento no setor de maquiagem e vale a pena acompanhar esse desenrolar através da escuta social, seja no TikTok ou em outras plataformas de mídias sociais. Embora a conversa sobre os homens usando maquiagem tenha sido um tabu nas últimas décadas, essa nova geração progressista, né, que está sendo construída aí na mão dos Zoomers, vamos chamar eles assim, a maquiagem masculina agora é uma indústria multibilionária, né? Durante a época do isolamento social, as pesquisas na internet por looks de maquiagem masculina aumentaram em até 80%. E à medida que as percepções gerais, né, das normas, identidades de gênero continuam a se ampliar, mais e mais pessoas se identificam como neutras em termos de gênero, e isso abre e ressignifica a percepção que roupas e cosméticos não devem ser atribuídos a gêneros específicos, né? A revolução da maquiagem masculina ela é imparável
Independentemente do que alguns possam pensar, ela não está de forma alguma ligada à orientação sexual. Até 2024, estima-se que o mercado global de cuidados masculinos atinja cerca de 70 bilhões de dólares, e a experimentação dos consumidores da geração Z, né, que eu falei anteriormente, tem essa abordagem na questão de gênero, de ideais ultrapassados de masculinidade que são rejeitados, abrindo caminho aí para conceitos mais contemporâneos que incluem cuidado com a pele, maquiagem e até mesmo depilação. A neutralidade de gênero na beleza é outra tendência crescente que ajuda a abrir caminho para a inclusão. Agora, em 2023, em uma das ruas mais famosas de varejo de Londres, a Carnaby Street, foi inaugurada a primeira loja de beleza masculina do mundo, chamada War Painting for Men. A mentalidade do consumidor de beleza masculino é algo disruptivo para a indústria de beleza e isso permite aí o surgimento de novos segmentos. A geração Z traz aí o conceito que ninguém deve ser deixado de lado ou de fora da conversa. Então, quanto mais amplo for o espaço dado para eles, mais novas vozes, novas narrativas, novos mercados, novos produtos e novos tratamentos irão surgir. As marcas de beleza parecem estar reconhecendo os consumidores masculinos com mais frequência, especialmente aqueles que usam a maquiagem. Além da necessidade de continuar a reduzir o estigma em torno dos cuidados e tratamentos masculinos, há outras áreas, né, que precisam ser melhoradas para alinhar as ofertas da indústria de beleza e estética para os homens, assim como é para as mulheres atualmente. As grandes marcas de beleza que tentam alcançar essa geração estão contratando novos nomes inesperados por muitos, né, como embaixadores masculinos, desde um ativista gay ao cantor Lil Nas, que é famoso aí por sua fluidez de gênero. Paralelo a isso, a gente vê uma crescente de bloggers de beleza masculina fazendo seu nome no mundo digital ultimamente. Aí, falando um pouco sobre o impacto positivo do comportamento da geração Z, né? A gente sabe que eles se consideram a geração mais preocupada com as mudanças climáticas. Então, essa geração que foi nascida aí nessa era digital, eles conseguem ter uma visão mais global e isso gera maior preocupação com os desafios e fazem desenvolver aí uma maior consciência social. Eles sabem que eles estão crescendo em um momento onde as atitudes deles geram um impacto visível no planeta. Como consumidores, eles se preocupam com o meio ambiente e sabem que a indústria da beleza hoje é responsável por um cúmulo abusivo de plástico. São bilhões e bilhões de plástico na indústria que são de uso único, gerando aí um excesso de lixo e coisas tóxicas para o meio ambiente. Um dado só a título de curiosidade, 9% do plástico utilizado na indústria é reciclado. Então, diante desse questionamento, vamos falar sobre uma outra tendência, que é a beleza reciclada, que se refere ao uso ou ao reuso de alimentos, por exemplo, que acabariam em aterros sanitários e que, de repente, ganham vida como ingrediente em formulações de produtos, cuidado com a pele, cabelo, cosméticos e assim. Um caso bem interessante é um perfume de uma marca francesa chamada I Am Fresh, lançado em 2018, feito inteiramente a partir de compostos indesejados da indústria, desde objetos como casca de fruta, lata de madeira, que sobraram da extração feita pela indústria de perfume ou alimentos. A beleza reciclada ela é uma resposta criativa da indústria às mudanças climáticas, e muitas marcas estão mergulhando nessa tendência e desenvolvendo produtos e embalagens com ingredientes reciclados, né? Então, esse tema ele está entrelaçado à sustentabilidade, e aqui também entra a limpeza limpa, né, que consiste em produtos ecologicamente corretos, desde a prática agrícola circular, das embalagens recicláveis ou compostáveis, a logística reversa, entre outros. Assim como os produtos sólidos em barra ou produtos que têm a presença de água na sua composição. Um case de marca que particularmente eu acho bastante interessante é a Bloom Effect. Ela foi fundada em 2019 e depois de um longo período de estudo, unido à tecnologia e com o intuito de diminuir o impacto no meio ambiente, eles descobriram um ingrediente poderoso de restauração da pele e criaram os seus produtos reaproveitando a base do bulbo da tulipa holandesa como um recurso natural, já que as tulipas são as únicas flores que continuam a crescer depois de cortadas. Elas crescem até 1 polegada ou mais.
E a monodosagem, que é uma outra tendência emergente que particularmente eu venho aí monitorando de perto desde 2021, e ela tem apresentado um aumento perceptível de demanda, e muito disso se deve às questões de sustentabilidade e consciência da geração Z. Para muitos adeptos do minimalismo, ou aqueles que acreditam que menos é mais, ou que preferem as rotinas mais simplificadas, o uso da monodosagem para cuidados com a pele é o suprassumo da perfeição, reduz tempo e desperdício. A monodosagem, ela vem ampliando e multiplicando o sortimento de produtos nesses 2 últimos anos. Então, assim, a monodosagem pode ser uma solução para o mercado? Talvez sim. Ela, aparentemente, traz benefícios sustentáveis, proporciona aí uma economia na hora da compra, reduz os passos de skincare, né? Oferece uma dosagem mais exata e uma redução na quantidade de produtos. Agora, uma coisa é certa, né? O futuro da beleza, ele precisa lidar com desperdício e se unir aí a iniciativas de inovações para manter a indústria alinhada com os tempos contemporâneos. Depois de muito tempo ignorando algumas frentes, e graças à diversidade e ao barulho feito pelos jovens da geração Z, algumas marcas caíram em si e começaram a redesenhar embalagens com design acessível e inovador, que atende genuinamente às necessidades das pessoas com deficiência visual e deficiência motora. As marcas, elas devem pensar em embalagens adaptáveis, né, para serem verdadeiramente centradas na experiência do cliente. Tem uma frase da CEF Global de Design Inclusivo e de Acessibilidade da Thomson que convida à reflexão, né? Ela fala que todo consumidor experimentará deficiência em vários momentos de sua vida, mas a maioria dos designs de produtos não considera as necessidades do consumidor com deficiência. Então, a beleza holística, né, que ela transita entre espiritualidade, neurociência e questões de física quântica, vamos dizer assim. Em uma geração de contradições, parte dessa geração entrou na onda de buscar por sentido, de uma maior conscientização, que ficou mais visível depois da pandemia. Então, as fronteiras de bem-estar, elas estão sendo empurradas para todos os lados. Então, os adolescentes estão praticando aí uma mudança através do acesso ao invisível. O mistério para eles se tornou vital em um mundo como desencantado e cheio de ansiedade. Então, tudo isso está deixando, de alguma maneira, sua marca no mundo dos cosméticos, e a beleza holística aborda a forma como nós nos cuidamos através dos exercícios físicos, de uma boa noite de sono, de massagem, de medicamentos adequados, enfim, e no fornecimento de produtos e conselhos. Por exemplo, as colaborações e sessões de live no Instagram de marcas independentes, juntamente com, por exemplo, naturopatas, professores de yoga, especialistas em medicações, etc. e tal. Então, a gente tem visto aí muito oráculos, né, voltados para o tema de beleza, velas com inclusões de pedra, uma infinidade de produtos voltados para esses rituais de nutrir o corpo e a alma surgindo no mercado. Os cosméticos que conectam o corpo e a mente, eles são bastante promissores. Então, com uma geração cada vez mais preocupada, né, com as suas pegadas sobre a terra, seja pegada de carbono ou uso de recursos, as práticas milenares caseiras e ingredientes de beleza com consciência planetária estão ajudando a reduzir o impacto das rotinas diárias de autocuidado e higiene. O interesse por ingredientes, né, orgânicos, naturais, continua aumentando e a demanda pela sabedoria milenar vem crescendo. Então, essas práticas estão ajudando a esses jovens a viverem de forma mais consciente em relação à sua própria saúde e ao meio ambiente. Embora novos desenvolvimentos sejam importantes, muitos jovens acreditam que há muito a aprender com os antepassados. Então, por essa razão, os rituais milenares estão voltando à moda. As práticas de abordagens mais antigas para cuidar do corpo, da mente, da pele, do cabelo, com elementos que foram retirados da natureza, estão sendo resgatados, né? Então, cresce aí a procura por métodos tradicionais da Ayurveda, o poder milenar da cúrcuma, óleos de rosas, óleos argantes, rícino, enfim, os benefícios da aromaterapia. Todos esses costumes antigos e ingredientes naturais estão sendo explorados como uma forma de restaurar o equilíbrio do ser humano e amplamente divulgada. Então, o mercado da beleza, ele está muito mais plural por conta dessa nova postura do consumidor mais jovem e das pessoas no geral.
Hoje em dia, acredito que a gente está muito mais preocupado com pontos que antes a gente não se preocupava. Então, antigamente, o pensamento era, eu quero um creme para resolver meu problema no cabelo. Hoje em dia, o pensamento é, eu quero um creme. Mas qual o ativo desse creme? Qual a sua composição? É testado em animal? Quais as informações que o rótulo me passa? Qual a visão da empresa sobre sustentabilidade? Enfim, são muitos sinais aí também que apontam por uma forma de espiritualidade, uma nova dimensão, né, por caminho da beleza. Então, essa necessidade de uma ligação aí com o cosmo abre caminho para uma cosmética mais empenhada na reparação dos solos, através da permacultura, da biodinâmica, usando ingredientes aí da agricultura regenerativa. A gente sabe que todos os dias novas tecnologias e inovações levam o mundo ainda um passo mais à frente, e com esse avanço e com o tempo, a demanda por ingredientes e fórmulas mais limpas e ecológicas vão aumentar. Então, além disso, os consumidores se tornam cada vez mais conscientes do seu impacto ambiental e começam a olhar para o futuro mais sustentável, né? Então, pode-se dizer, veja bem, né? Pode-se dizer que o futuro, ele parece que vai ser de base biológica. Em resumo, todas as marcas de beleza, elas precisam hoje se comportar como marcas de saúde e de bem-estar. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa aqui no chat. Então, sem perguntas, sem mais nada. Eu agradeço a todo mundo que se uniu aqui, né, no evento. Esse é meu contato, caso alguém queira aí continuar e ampliar essa conversa, eu fico à disposição e agradeço a vocês. Tá bom? Muito obrigada.